E bem na sequência dos 2 vídeos anteriores, onde abordamos o amor próprio e também falamos da autoestima, vamos falar agora da síndrome do vira-lata. Então, relembrando uma das perguntas que eu respondi na minha última live de perguntas e respostas, houve uma pergunta: no caminho do autoconhecimento, quais são os maiores obstáculos na busca do autodomínio? E a resposta é, que o seu maior obstáculo, o seu maior inimigo aí seria você mesmo. Por quê? Por causa da sua capacidade de identificação, porque o maior de todos os obstáculos é a sua identificação. Seja ela a identificação primária, a identificação com o seu corpo, com a sua mente, com as suas emoções, ou então a sua identificação com as subidentidades, que também são falsos eus envolvidas numa situação em particular que eu vou trazer para você, envolvendo o Nelson Rodrigues e a expressão síndrome do vira-lata. Foi o Nelson Rodrigues que cunhou essa expressão aí, E o Nelson Rodrigues, ele era um camarada bastante perspicaz. Tem gente que fala que o Nelson Rodrigues era genial. Eu não acho que ele era genial porcaria nenhuma. Eu acho que ele era bastante perspicaz, mas bem limitado. Como é limitada toda pessoa, que ainda não transcendeu essa grande barreira da identificação. Então, para começar a elaborar sobre isso, eu quero também falar sobre o ponto cego. O ponto cego, pessoal que dirige, pessoal que tem boas aulas de volante aí, para tirar carteira, porque tem aulas porcas e tem aulas boas. Quem tem as boas aulas aprende a direção defensiva, aprende a atenção difusa, que nada mais é do que você praticar o que eu ensino aí no exercício das velas, aí, a sua visão periférica. E eles aprendem sobre o ponto cego, E o ponto cego é o termo que é usado para se referir aos pontos do veículo, aos locais ali no veículo onde o motorista ele não tem a visibilidade externa. Ele consegue ver dentro do carro, mas não consegue ver fora do carro, exatamente naqueles pontos. E num carro, essas áreas são as 2 colunas frontais que sustentam o teto e as 2 laterais e as 2 traseiras. Exatamente ali é que você não vê, às vezes quando tem um motociclista te ultrapassando, naquele momento, se você olhar naquele momento, você não vai ver. Então tá arriscado você fazer uma manobra ali e jogar o motociclista ali para escanteio ali e causar um acidente grave ali, até fatal. Então, como ele falou aqui que o ponto cego no veículo é onde o motorista, o condutor, ele não possui visibilidade externa, eu falo que a identificação é o ponto cego onde o condutor, no caso você, não possui visibilidade interna. O caso do Nelson Rodrigues, o cara é muito perspicaz para muita coisa, mas também para muita coisa ele tinha o ponto cego, aliás, ele tinha vários pontos cegos. Então, vamos falar agora um pouquinho sobre a tipo de identificação, as identificações que vão além do corpo, da mente e das emoções, que eu dei o nome de subidentidades. Uma subidentidade é mais um falso eu. E vamos falar das subidentidades que estão envolvidas nessa situação em particular, que as subidentidades, neste caso aqui, é o nome, a nacionalidade e time de futebol. Por quê? Porque o complexo de vira-lata é uma expressão, foi criada pelo Nelson Rodrigues. Ele era um dramaturgo e escritor, brasileiro, e essa expressão ela se referia ao trauma pelo qual os brasileiros passaram na Copa de 1950, que foi naquela Copa lá que a seleção brasileira levou uma peia da seleção do Uruguai na final, E essa final foi no Maracanã. Sacanagem não, velho. Depois que você assistir esse vídeo, você aqui no YouTube mesmo, você coloca aí, final Copa de 50 no Maracanã, você vai ver o povo
Tipo assim, como se aquilo ali fosse a coisa mais importante do mundo. Tinha gente pensando em suicidar, porque o Brasil perdeu a Copa final no Maracanã. Cara, você, né? Gado é isso aí, isso é que é gado mesmo, né? Então, de acordo, né, com o tema que nós estamos desenvolvendo aqui, o Brasil só teria se recuperado, né, desse choque traumático, né? Pelo menos no campo do futebol em 1958, né? Que foi ali que o Brasil ganhou a Copa do Mundo ali, né? Pela primeira vez ali. Então, uma coisa que eu descobri aí na internet aí é que esse fenômeno também, né, recebe o nome de viralatismo, né? Então, agora eu estou lendo aqui uma referência aqui do Nelson Rodrigues. Para o Rodrigues, né, o fenômeno não se limitava somente ao campo futebolístico, né? Então, abre aspas aí, ó. Agora são palavras do Nelson Rodrigues, então abre aspas aí, ó. Por complexo de vira-lata, entendo eu a inferioridade em que o brasileiro se coloca voluntariamente em face do resto do mundo. O brasileiro é um narciso às avessas que cospe na própria imagem. Eis a verdade, 2 pontos. Não encontramos pretextos pessoais ou históricos para a autoestima. Bom, fecha aspas aí agora, né? Isso aí foram palavras do falecido aí Nelson Rodrigues. Descanse em paz. E 2 palavras muito importantes nesse pequeno texto aqui dele aqui, né? Então, ó, eis a verdade, não encontramos pretextos. Bom, o que são pretextos? Beleza, então se você procurar no dicionário, a palavra pretexto é um substantivo masculino, que significa o seguinte: um pretexto é um motivo que se declara para encobrir a verdadeira razão de algo. Um pretexto é uma desculpa, um subterfúgio, uma alegação, uma falsidade. Então ele fala, não encontramos pretextos, ainda bem que não. Para uma coisa tão séria assim, não devemos encontrar pretexto nenhum, porque você está querendo um pretexto para uma ilusão, porque o que é autoestima? Voltamos ao ponto dos 2 vídeos imediatamente anteriores a este aqui, né? Então você vê um camarada aí que muitas pessoas, muitas mesmo, endeusam esse camarada aí, né? Então, e o cara fica aí vomitando asneiras aí por conta da sua identificação. Então vamos voltar agora às subidentidades que eu mencionei, né? No caso, nome, nacionalidade, time de futebol. Então, além da pessoa achar que ela é o corpo dela, achar que ela é as ideias dela, achar que ela é as emoções dela, conforme eu sempre tenho falado aí nos meus vídeos a respeito de autoobservação, de meditação ativa, etc, etc. Existem essas aí são as identificações primárias. Agora, nas subidentidades, que seriam as identificações secundárias, né, você acha que você é o seu nome. Quem é você? Eu sou o fulano de tal, né? Eu sou o Joaquim José de Souza. A pessoa... Tanto que se alguém faz brincadeira com o nome dele, dá um apelido assim, né, que não é muito agradável, a pessoa se sente ofendida, a pessoa, que é isso? Porque é o nome que meus pais me deram, tem que... Se for um caso, então, de uma pessoa passar por uma situação aí, onde ele tem que ser, né, imaginemos aí que a pessoa foi testemunha aí de um crime aí, bárbaro aí, né, vai ter que ser protegida pela polícia, né, igual aqueles casos de filme, né, então vai ter que trocar de vida, vai ter que trocar de identidade, essa pessoa vai ter que trocar de nome. Tem gente que fica muito abalada com esses negócios, né, ela é apegada ao nome dela e não existe esse negócio de trocar, nem negócio de apelido, não, que é isso, respeito meu nome, tem pessoa muito apegada a isso. Até, né, é uma identificação tão forte, a identificação é uma forma de apego, né? Outra coisa que a pessoa também se apega muito, se ela se identifica com isso, é a nacionalidade dela. Não, eu sou brasileiro e com muito orgulho. Então eu sou, não interessa qual a nacionalidade, sou canadense com muito orgulho, sou japonês com muito orgulho, sou, sei lá, venezuelano com muito orgulho, hein? Eu lembro de uma época que você podia falar que você era argentino com muito orgulho, né? Olha agora. Então isso é outra besteira também, que isso é uma falsa identidade, você não é uma nacionalidade, né? Aí vai pro estado, não, porque eu sou brasileiro e sou mineiro, então eu sou paulista, entendeu? Eu sou carioca, esperto, entendeu? Né? Isso aí vai pro estado e vai pro município, né? Não, porque eu sou de Governador Valadares.
Né? O cara, e vai pro bairro também, da onde você tem as gangues, né? O pessoal que é a turma, um que mete pancada no outro quando encontra uma com a outra. E até vai até isso aí escala para situações mais graves, conforme você vê, né, os Bloods e os Crips lá nos Estados Unidos e assim por diante, né? Então o pessoal se identifica com, né, tem aquele bairrismo, não, sou da rua tal, até na rua tal aqui, não, o pessoal da rua tal chegar aqui, não vão comer no braço e não sei o que e tal. Existe isso, né? Identifica. A nacionalidade eu ainda faço a subidentidade, que a nacionalidade seria a subidentidade, depois você tem, né, o do cara você ter esse orgulho, sei lá por quê, do estado dele, até briga, até bate por estado dele. Olha, isso tudo aí, desde o nome, passando pela nacionalidade, pelo estado, pelo município, pelo bairro, todos esses tipos de identificação culminam na identificação que a maioria dos homens e muitas mulheres também, logicamente, né, tem com um time de futebol, porque esse é o Brasil. Se você pensar nos Estados Unidos, o que definiria os Estados Unidos, com poucas palavras de uma maneira mais superficial? O que definiria os Estados Unidos é carro e rock and roll. É lá que apareceu isso, é lá que o pessoal cultua isso, né? Pode até colocar mais uma arma, né? Arma, carro e rock and roll. E no Brasil, o que define o Brasil? Samba e futebol. E coloca mais uma, samba, futebol e bunda. Né? Bunda feminina. Isso são as três coisas que dos Estados Unidos, né? Eu mencionei ali, que é carro, rock e armas, e no Brasil seria samba, futebol e bunda, né? Que definiria o Brasil assim, de uma forma bem rapidinha, superficial. Então, esse negócio de futebol no Brasil é uma coisa muito forte e você não precisa nem falar nada, né? Você vê as brigas que tem, você vê negócio de guerra, de torcida, você vê as mortes, as fatalidades que acontecem, né? Vira e mexe acontece isso aí. Você pode ter acesso às que foram registradas, mas existem tantas brigas por conta de futebol. Isso aí é futebol, desde o futebol de peladeiro ali, que estampa na pancada um com o outro ali, até querendo matar um ao outro ali, por causa que o cara falou, foi mão, não foi, não foi, foi gol, não foi. Até nível de Copa do Mundo, nível de campeonatos aí, né, milionários aí. Você vê esse tipo de identificação, as pessoas tampando no braço aí nos botecos, nos bares da vida, e as que não foram registradas, as que ocorreram antes da época de celulares, né? Então é um tipo de identificação que, além do fator da violência, nos remete à antiga Roma, né? Onde foi implementado o pão e circo de uma maneira assim gigantesca, de uma maneira monumental, né? E então é outra relação triste que você vê com esse culto aos esportes, porque eu sempre, né, não me entenda mal, praticar esportes é excelente, eu gosto de jogar bola, eu jogo bola, mas eu não vou perder 2 segundos assistindo jogo de futebol, muito menos torcendo. Qual time você é? Eu sei time, não tem nenhum time, tô nem aí pra isso, não sei nem nome de jogador de futebol, tá maluco? Porque isso aí é mais uma forma de controle, mais uma forma de manter o povão aí, né? Mansinho, prestando atenção, né? O futebol é mais um red herring, né? De acordo com o Trivium aí, né? Red herring é aquela isca que você joga para uma pessoa para despistar a atenção dela, para ela parar de olhar para o lado X e olhar para o lado Y, né? Fica lá, distrai ela lá com qualquer besteirinha, para ela não olhar para o lado de cada. Manda ela olhar para o lado de lá, joga uma red herring e pronto. Então é isso que acontece. Então o futebol é mais um desses. Não vamos prestar atenção no que está acontecendo nos bastidores do país, não. Toma esse campeonato aí, se vira aí, põe tampa na pancada um com o outro aí, que é bom que vai dividindo mais ainda a galera, né? Tem a torcida do tal, então eles, quando se encontram aí num ponto de ônibus ou em qualquer lugar, aí eles viram uma guerra, né? Então isso aí pro pessoal dos bastidores aí, se é que você me entende, isso aí é de alto interesse, né? Então, essas são as subidentidades que eu vinha falando, e falamos, né, que é a palavra pretexto, né? Inclusive tem até um exemplo aqui que eu achei, né? Porque o cara foi embora com o pretexto de estar com dor de cabeça, ou seja, ele deu um pretexto para ir embora, vazou a francesa, ali, tô com dor de cabeça, tchau, tava com dor de cabeça porcaria nenhuma, mentira, né? Então, o Nelson Rodrigues, ele estava muito chateado, porque o brasileiro não encontra pretextos pessoais ou históricos para a autoestima, não encontra mesmo, é raro você começar a estudar história, entendeu? Agora, não estou falando isso também na maneira que você deve cuspir na própria imagem. Isso aí tem uma besteira também. Mas o pessoal da identificação está sempre indo ou para uma
extremidade ou para outra extremidade, igual o pêndulo, né? O pêndulo, quando está indo para a esquerda, nada mais está ele fazendo do que tomando força, embalo, impulso para voltar para a direita e vice-versa, isso não acaba. O cara está sempre estressado por um lado ou estressado por outro, então não tem necessidade de cuspir na sua autoimagem, mas o que? Vamos voltar àquele assunto né? Qual que é, né? A moral da história aqui. A moral da história é o seguinte, velho, em vez de você pensar em autoestima, pense em autoavaliação imparcial, né? Que é a autoavaliação desidentificada. É muito melhor você fazer isso, porque aí você não tem nem que cuspir na própria imagem, nem ficar criando ilusãozinha de autoadmiração, porque já esclarecemos isso muito bem esclarecido, já provamos isso muito bem provado, que autoestima nada mais significa do que autoadmiração. Autoadmiração com base em nada de palpável, com base em nada de empírico. E isso é uma autossabotagem, isso não te ajuda e, além de não te ajudar, te atrapalha muito e pode ser perigoso. Então, como assim? Então, como fazer uma autoavaliação assim, tanto em termos individuais como em termos nacionais? Beleza, tranquilo, eu volto a repetir. A impressão mais forte que eu tive, né, na experiência de viver alguns anos lá na Califórnia, né, dos anos 80, lá nos Estados Unidos, foi a impressão de estar vivendo pelo menos uns 30 anos no futuro com relação ao Brasil. Tamanha era a diferença, né, de atitude pessoal, a diferença cultural, a diferença de organização estrutural e também a diferença de desenvolvimento na dinâmica social de uma forma geral. Seu Juvenal. E outra, né, naquela época eu tinha 19, 20 anos, aquela constatação não me provocou nenhuma baixa autoestima, nada disso, muito menos um complexo de inferioridade. Aquela constatação simplesmente serviu para dar o quê? Para dar um upgrade na minha visão de mundo e na minha visão de vida. Me fez acordar para o tanto, né, que eu, como indivíduo, tinha que aprender e tinha que evoluir. Só isso, nada mais, né? A parada nem me deu alta autoestima, nem baixa, nada disso. Para com isso, esquece o negócio da autoestima. Simplesmente seja realista, só isso. Seja realista, seja sincero. Adquira uma distância para você observar a si mesmo e as situações. Isso aqui é desidentificação. Você não fica possuído pelos seus pensamentos, suas identificações, não fica possuído pelo seu nome, pela sua identidade, pelo time que você torce, a ponto de você sair na pancada com o outro ali. Conforme eu né, na vida real, já tive que separar dois amigos, tava lá a galera no bar, lá os amigos, né, e por conta de Flamengo e Botafogo, os dois ali saíram na pancada. Né? Então nós tivemos que dar umas pancadas nos dois para eles aprenderem que aquilo ali era uma palhaçada, né? Que aquilo não era coisa de homem, aquilo era coisa nem de criança, aquilo era coisa de bicho, né? Bicho irracional. Né? Porque bicho todo mundo é aqui ainda. Mas, então, ainda é interessante que naquela época eu nem sabia o que era desenvolvimento pessoal, muito menos sabia eu o que era esse negócio de auto-observação imparcial, desidentificada, nada. A única coisa que precisou para mim ali foi o quê? O velho e confiável bom senso, nada mais. Eu era um blue pillzão ainda, não tinha nada especial e percebia aquilo com facilidade. Então, por que um camarada igual o Nelson Rodrigues, entendeu como é que é? Não ele especificamente, mas que a galera fica endeusando certas figuras aí, né? Entendeu? Então, baseado nisso, nessa última informação aí, né? A identificação, além de todos os danos que ela já te causa, ela também é o maior inimigo do que? Do bom senso, porque ela te cega, lembra do ponto cego? Né? Então, conclusão. Simplesmente, meu brother, troque a ilusão da autoestima pela ferramenta inestimável da autoavaliação desidentificada. A autoavaliação imparcial, com aquela distância, né? Aí você pergunta, mas como é que eu faço isso, tiozão? Você pode, se você tiver com tempo, paciência, direitinho, porque é muito conteúdo, você pode acessar a minha playlist. O link para ela está na descrição abaixo deste vídeo. A playlist chama Solitude e Meditação Ativa. Estou sempre fazendo os updates nela, né? Sempre colocando os vídeos que tem a ver. Essa playlist está sempre crescendo. Agora, se você quiser uma coisa mais metódica, já no passo a passo, mais objetiva, mais rápida, você pode fazer o meu curso.
né? É um treinamento que chama Independência Emocional. O link está também na descrição abaixo deste vídeo aqui e também fixado no primeiro comentário e também no card aqui em cima, lá do direito da tela aqui. E em breve, né, o meu livro, O Homem Insubmisso, que por enquanto está atrelado ao meu curso, mas em breve esse livro também vai estar à venda de forma independente do curso. Pelo menos o formato e-book e o formato audiobook vão estar à venda em breve aí. Tranquilo, seu Murilo? Então, se você gostou desse vídeo, deixa aí um joinha aí, deixa um like aí, compartilhe o vídeo, por favor, muito obrigado. E se você é novo por aqui, se inscreva agora, clicando nesse retângulo vermelho abaixo deste vídeo. Então, aqui é o tiozão, aquele abraço de sempre, over and out.